E aí, fiel do coração, tudo certo? Olha, quem está aqui é o Central Fiel News 24 horas e eu preciso, urgentemente, conversar com vocês sobre algo que está pegando fogo nos bastidores do Parque São Jorge. Não, não é exagero. Não é clickbait. É informação quente, recente, que acabou de vazar e está deixando todo mundo de cabelo em pé. E vocês, torcedores apaixonados, precisam saber de cada detalhe antes que a imprensa espalhe tudo de qualquer jeito por aí. Acabou de vir à tona uma informação que estava guardada a 7 chaves e que envolve diretamente um dos maiores nomes do elenco alvinegro. Estamos falando de Memphis Depay, o craque holandês que virou ídolo da Fiel em tempo recorde e que, pasmem, esteve a centímetros de deixar o Corinthians rumo ao futebol europeu. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O atacante, aquele que carrega o peso da camisa com categoria e que fez a torcida sonhar alto desde que chegou ao timão, quase trocou a Neoquímica Arena pelos gramados da França. E não foi uma conversa qualquer, não. Foi coisa séria, com acordo verbal encaminhado, com detalhes acertados, com tudo praticamente definido para que o camisa 7 vestisse a camisa do Nice e voltasse ao país onde brilhou intensamente defendendo o Lyon. A informação, divulgada pelo jornalista William, do respeitado jornal Nice Martin, caiu como uma bomba nuclear nos bastidores e está gerando uma onda gigantesca de especulações, debates acalorados e, claro, aquela angústia misturada com curiosidade que só a Fiel sabe sentir quando o assunto envolve o futuro de um jogador decisivo. Mas calma, porque a trama fica ainda mais intensa. E enquanto o futuro do holandês é decidido nos bastidores, uma coisa é certa: o seu orgulho pelo timão não pode parar. Por isso, aproveite que a camisa do Corinthians BVH, aquela que todo mundo está procurando, apareceu em oferta exclusiva aqui na etiqueta do vídeo. Clica logo antes que o estoque acabe. As negociações entre Memphis Depay e o Nice avançaram tanto que já havia um acordo verbal alinhado entre as partes. O atacante sinalizou positivamente para a mudança, demonstrou interesse real em retornar ao futebol francês, onde construiu sua melhor fase na carreira, e tudo indicava que a transferência seria sacramentada antes do fechamento da última janela de transferências na Europa. Nos bastidores, dirigentes, empresários e intermediários tratavam o cenário como algo concreto, quase inevitável. A expectativa era de que, em poucos dias, o anúncio oficial viesse a público e Memphis Depay se despedisse da Fiel para embarcar em uma nova aventura no velho continente. Imaginem o baque que seria para o torcedor corintiano ver seu principal jogador, aquele que decidiu finais, que carregou o time nas costas, deixando o clube justamente no momento em que a equipe mais precisa de liderança e qualidade técnica dentro de campo. Mas aí, meus amigos, aconteceu algo totalmente inesperado. Inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho, porque o que vem por aí é simplesmente imperdível e vocês não podem ficar de fora dessa reviravolta que está deixando todo mundo em estado de choque. Quando tudo parecia resolvido, quando Memphis já estava praticamente com o pé na França, o Nice deu um passo atrás e encerrou as negociações. Isso mesmo, torcedor. O clube francês, de forma surpreendente, decidiu interromper as tratativas e encerrar qualquer possibilidade de contratar o atacante holandês. A decisão pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio jogador, que já havia dado sinal verde para a transferência e estava mentalmente preparado para fazer as malas e retornar ao futebol europeu. O que aconteceu, então, para que o Nice recuasse dessa forma tão brusca e inesperada? A resposta está na reavaliação que a diretoria do clube francês fez sobre o perfil do jogador. Nos últimos dias que antecederam o fechamento da janela, os dirigentes do Nice se reuniram com a comissão técnica e analisaram com lupa se Memphis Depay realmente se encaixava no modelo de jogo que a equipe vinha tentando implementar. E foi aí que surgiram as dúvidas. A conclusão foi de que o estilo de jogo do holandês não era exatamente o que o Nice buscava naquele momento. O clube estava atrás de atletas com maior intensidade nos deslocamentos, com capacidade de ocupar os espaços em profundidade pelas laterais, de pressionar a saída de bola adversária com mais vigor físico. E o perfil de Memphis, apesar de toda a qualidade técnica indiscutível, não correspondia totalmente a essas características. O atacante é conhecido por sua habilidade com a bola nos pés, por sua visão de jogo refinada, pelos passes decisivos e pela capacidade de criar jogadas do meio para frente, mas a intensidade física e a movimentação constante sem a bola não são exatamente os pontos mais fortes do holandês. Essa análise pesou muito na decisão final. Além disso, outro fator que influenciou o Nice a dar marcha ré foi o perfil de vestiário que Memphis carrega consigo. O clube francês está passando por um processo de reestruturação interna profunda, tentando criar um ambiente de trabalho mais coeso, com menos ruídos, com um grupo mais equilibrado emocionalmente. E a diretoria entendeu que trazer um jogador do calibre de Memphis, com personalidade forte, acostumado a ser protagonista absoluto, poderia gerar algum tipo de desequilíbrio no elenco,
principalmente em um momento tão delicado de reformulação. A decisão foi pragmática, friamente calculada, e o Nice preferiu preservar a harmonia interna a arriscar uma contratação que poderia não dar o retorno esperado. Assim, de forma repentina, as conversas foram encerradas e o sonho de Memphis de voltar à França ficou para trás, pelo menos por enquanto. Agora, torcedor corintiano, vamos falar sobre o impacto disso tudo para o timão. A princípio, a permanência de Memphis Depay é uma notícia excelente para Fiel. O atacante continua sendo peça fundamental no esquema de Dorival Júnior, é o principal criador de jogadas, o cara que desequilibra quando o jogo está travado, o nome que a torcida grita nos momentos de pressão. Mas, por outro lado, existe uma questão delicada que precisa ser discutida com seriedade. Será que Memphis estava realmente feliz no Corinthians? Será que o fato de ele ter sinalizado positivamente para a transferência indica que sua cabeça já não está completamente focada no projeto alvinegro? Essas são perguntas que incomodam, que tiram o sono de qualquer torcedor apaixonado. Porque uma coisa é ter o jogador fisicamente no elenco, outra completamente diferente é tê-lo mentalmente engajado, vestindo a camisa com orgulho, suando cada lance como se fosse o último da carreira. O Memphis Depay que a gente conhece é um atleta de altíssimo nível, que já passou por gigantes como Manchester United, Lyon e Barcelona. No Lyon, aliás, ele viveu o auge da carreira, deixando números impressionantes que até hoje são lembrados com carinho pelos torcedores franceses. Foram 178 jogos com a camisa do clube, 76 gols balançando as redes adversárias e 56 assistências que resultaram em gols de companheiros. Números que falam por si só, que mostram o tamanho do jogador que estamos falando. Mas a questão que fica é: será que Memphis vê no Corinthians um projeto de longo prazo ou enxerga o clube apenas como uma passagem rápida antes de retornar à Europa? Essa dúvida corrói, incomoda, gera ansiedade na torcida. E o fato de ele ter aceitado conversar com Nice, de ter chegado a um acordo verbal, só aumenta essa sensação de incerteza que paira sobre o futuro do camisa 7 no timão. Nos bastidores do Parque São Jorge, a diretoria está dividida sobre como encarar essa situação. Há quem defenda que o clube precisa segurar Memphis a qualquer custo, mesmo que para isso seja necessário melhorar ainda mais as condições contratuais, oferecer garantias de que o Corinthians vai brigar por títulos importantes, montar um elenco competitivo que justifique a permanência de um jogador desse calibre. Por outro lado, existe uma ala que acredita que manter um atleta que demonstrou interesse em sair pode ser perigoso para o ambiente do vestiário, pode gerar desconfiança entre os companheiros, pode criar uma atmosfera de instabilidade que prejudica o rendimento coletivo. São visões diferentes, são estratégias distintas, mas todas elas partem do mesmo princípio. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder Memphis Depay sem uma reposição à altura. Porque, convenhamos, jogadores do nível dele não estão disponíveis no mercado a cada esquina. Substituir um atleta com essa qualidade técnica, com essa capacidade de decidir jogos, com esse peso de nome, é uma missão extremamente difícil e que exigiria um investimento financeiro gigantesco, algo que o clube, sabidamente, não tem disponível no caixa neste momento. E tem mais um detalhe que não pode passar despercebido. O contrato de Memphis Depay com o Corinthians vai até meados de 2026. Ou seja, estamos falando de poucos meses pela frente antes que o vínculo chegue ao fim. Isso significa que novas movimentações podem acontecer em breve, que outros clubes europeus podem entrar na disputa, que propostas irresistíveis podem aparecer na mesa do atacante. E aí, torcedor, como fica? O Corinthians vai conseguir segurar o craque até o final do contrato ou veremos novamente esse tipo de negociação avançando nos bastidores? A resposta ninguém tem ainda, mas uma coisa é certa: os próximos meses serão decisivos para definir o futuro de Memphis no timão. E a Fiel precisa estar atenta a cada movimento, a cada declaração, a cada sinal que possa indicar para onde caminha essa relação entre jogador e clube. A torcida corintiana, como sempre, está dividida. Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos bares, nos pontos de encontro da Fiel, o assunto é um só: Memphis fica ou Memphis sai. Há quem defenda que o clube deve valorizar quem realmente quer estar aqui, quem veste a camisa com amor verdadeiro, quem não olha para o lado quando surge uma proposta europeia. Por outro lado, tem torcedor que entende a posição do jogador, que reconhece que ele tem todo o direito de querer voltar ao futebol de primeiro nível mundial, que a carreira de um atleta é curta e que ele precisa aproveitar as oportunidades enquanto elas aparecem. São pontos de vista legítimos, são argumentos válidos, e mostram como o futebol é capaz de gerar discussões acaloradas mesmo entre pessoas que torcem para o mesmo time, que vestem a mesma camisa, que cantam os mesmos hinos nas arquibancadas. Agora, vamos falar de outro assunto quente que também está mexendo com os bastidores do Corinthians. Fabrício Angileri e Zaccaria Labiad, os dois reforços recém-contratados pelo Timão, ainda não têm data definida para estrear.
Apesar de já estarem integrados ao elenco, de já participarem dos treinamentos no CT Joaquim Grava, de já vestirem o manto sagrado alvinegro, os dois jogadores ainda precisarão de mais tempo de preparação antes de ficarem à disposição de Dorival Júnior para jogos oficiais. A informação foi confirmada pelo próprio técnico após a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E a avaliação da comissão técnica é clara: ambos ficaram um período considerável sem atuar em partidas oficiais, o que exige cautela redobrada no processo de recondicionamento físico para evitar lesões que poderiam comprometer ainda mais o já apertado calendário do clube. Dorival Júnior não poupou palavras ao explicar a situação dos dois reforços. Segundo o treinador, vai demorar um pouco mais para que Angileri e Labiad possam entrar em campo vestindo a camisa corintiana. Não será tão cedo ainda, reforçou o comandante, deixando claro que a comissão técnica não vai apressar o processo mesmo diante da sequência pesada de jogos que o Corinthians tem pela frente. Dorival destacou que Angileri, por ter um físico mais privilegiado, por ter uma constituição atlética naturalmente mais forte, provavelmente deva acelerar um pouco o processo de recondicionamento e antecipar sua estreia em relação ao Labiad. Mas mesmo assim, o técnico foi enfático ao dizer que não acredita que seja para esta semana. A projeção mais otimista é que ao menos um deles possa ficar à disposição ao final da segunda semana de trabalhos intensivos, mas nada está garantido e tudo dependerá da evolução física de cada atleta nos próximos dias. A situação de Fabrício Angileri é um pouco menos complicada do que a de Labiad, mas ainda assim preocupa. O lateral esquerdo argentino entrou em campo pela última vez no dia 21 de dezembro de 2025, justamente na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, partida que ficou marcada na memória recente do futebol brasileiro. Após aquele jogo decisivo, o contrato de Angileri com o antigo clube chegou ao fim no dia 31 de dezembro, e ele passou semanas inteiras sem vínculo com nenhuma equipe, treinando por conta própria, mantendo a forma como podia, mas sem a estrutura adequada de um clube profissional. Foi somente no início de fevereiro de 2026 que ele acertou sua chegada ao Corinthians e passou a treinar normalmente no CT Joaquim Grava. Desde então, o jogador tem se dedicado intensamente aos trabalhos físicos, tem cumprido todas as atividades propostas pela comissão técnica, mas o tempo parado cobrou seu preço e agora é preciso paciência para que ele recupere completamente a melhor condição atlética. Já a situação de Zacaria Labiad é ainda mais delicada e gera mais preocupação entre os torcedores. O meia marroquino não atua desde 22 de novembro do ano passado, ou seja, está há quase 3 meses sem entrar em campo para uma partida oficial. Além disso, Labiad ainda não teve sua documentação totalmente regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol. O clube ainda não conseguiu concluir o registro do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF, etapa burocrática que costuma levar mais tempo quando se trata da primeira experiência de um jogador estrangeiro no futebol brasileiro. Essa demora administrativa acaba atrasando ainda mais a estreia do meia, que já vinha de um longo período de inatividade e agora precisa lidar também com questões burocráticas que fogem completamente do controle dele e da comissão técnica. Dorival Júnior tem demonstrado extrema cautela ao falar sobre os dois reforços. O treinador sabe que a ansiedade da torcida é enorme, que a Fiel está louca para ver os novos contratados em ação, mas ele também entende que apressar o processo pode ser fatal. Colocar um jogador em campo sem a devida preparação física é abrir as portas para lesões musculares graves, é arriscar perder o atleta por semanas ou até meses, é comprometer ainda mais um elenco que já vem sofrendo com problemas de ordem física ao longo da temporada. Por isso, a palavra de ordem no CT Joaquim Grava é paciência. A comissão técnica está trabalhando de forma individualizada com cada um dos reforços, respeitando os limites de cada corpo, aumentando gradualmente a intensidade dos treinos, preparando os atletas para que, quando finalmente entrarem em campo, estejam em condições plenas de render o que se espera deles. A torcida corintiana, é claro, está ansiosa. Afinal, Angileri e Labiad foram contratados justamente para agregar qualidade ao elenco, para dar mais opções ao técnico Dorival Júnior, para ajudar o Timão a brigar por títulos importantes nesta temporada. Mas agora é preciso ter calma, é preciso confiar no trabalho da comissão técnica, é preciso entender que a saúde dos jogadores vem em primeiro lugar e que não adianta nada tê-los disponíveis por 1 ou 2 partidas se depois eles ficarem meses no departamento médico. O Corinthians não pode se dar ao luxo de cometer erros que já cometeu tantas vezes no passado, quando apressou a volta de jogadores lesionados e acabou vendo as situações se agravarem de forma dramática. Enquanto Angileri e Labiad seguem trabalhando forte no CT Joaquim Grava, o Corinthians mantém o foco total no calendário que não dá trégua. O próximo compromisso do Timão será fora de casa, nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Atlético PR, na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo importantíssimo para as pretensões alvinegras na competição, é uma partida que pode definir rumos, que pode dar confiança ao grupo,
que pode colocar o Corinthians em uma posição mais confortável na tabela de classificação. E Dorival Júnior terá que montar o time sem poder contar com os dois reforços, apostando nos jogadores que vêm sendo titulares e que conhecem bem o estilo de jogo proposto pelo treinador. O que fica de tudo isso, torcedor corintiano, é a sensação de que os próximos dias serão absolutamente decisivos para o futuro do Corinthians. E é justamente por isso que vocês não podem perder nenhum detalhe do que está acontecendo nos bastidores do Parque São Jorge. Por isso, eu peço mais uma vez, se inscreva agora mesmo no Central Fiel News 24 horas, ative o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão e deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha dessa situação toda envolvendo o Memphis Depay? Será que o craque fica até o final do contrato ou vai embora na próxima janela? E quanto a Angileri e Labiad, você confia que eles vão agregar quando finalmente estrearem? A Fiel precisa se manifestar, precisa mostrar sua força, precisa deixar claro o que pensa sobre os rumos do timão. Estamos aqui todos os dias trazendo as informações mais quentes, as análises mais profundas, tudo o que você precisa saber para acompanhar de perto cada movimento do Corinthians. Então não perca tempo, se inscreva já, ative o sininho e faça parte dessa família que respira Corinthians 24 horas por dia. Um abraço da Fiel para Fiel, e até a próxima. As informações sobre a possível saída de Memphis Depay do Sport Clube Corinthians Paulista rumo ao OGC Nice foram divulgadas inicialmente pelo jornalista William, do jornal Nice Matin, e repercutidas por Alexander Vieira em publicação atualizada no dia 14 de fevereiro de 2026. Já a situação envolvendo Fabrício Angileri e Zacaria Labiad, com a cautela adotada por Dorival Júnior para utilizá-los, foi publicada pelo portal Jogada 10, com conteúdo assinado pela própria redação e também veiculado no site Terra.